Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes! Bom dia, internautas! Bom dia a você que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila. Estamos nos aproximando do final do ano. Hoje praticamente é a última semana, digamos assim, do ano, porque depois vem festas, vem Natal, vem Ano Novo e a gente vai tocando a vida. Aqui no estúdio, já para nos auxiliar nos trabalhos de hoje, o nosso comentarista, o nosso advogado, Luiz Carlos Janelli. Bom dia, Janelli. Bom dia, Heraldo. Mais uma vez é um prazer participar aqui do programa Em Cima da Hora, na Rádio da Vila, com você, com o nosso querido Gabriel, com o Marcelo e especialmente com o seu público que nos acompanha sempre aqui de uma maneira muito querida. Mando um abraço para todos e vamos discutir os temas da região. Presente também aqui o nosso dirigente do PMN aqui em Santos, o nosso candidato a prefeito, Marcelo Medrado. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Janelli. Bom dia aos ouvintes aqui que nos acompanham pela Rádio da Vida. Eu só vou corrigir. Deixei de ser dirigente do PMN, passei o bastão ao amigo Denis Castro. Não está mais no comando, nada? Não. Você estava como presidente, né? Sim, deixei a presidência do PMN, né? Porque existe um acordo dentro do partido, né? Que candidato não participa da direção, né? E eu sou pré-candidato. Pré-candidato, vamos passar pela avaliação do restante do partido. Tá certo. E teve um reforço de peso no partido aí a semana passada, né? Eu estava lendo aí nos jornais. Isso. O nosso querido professor Fabião. Né? É isso aí. Puxador de voto, hein? Temos outros candidatos também, que alguns outros candidatos ainda não podem aparecer. Em breve eles vão aparecer, eles ainda não podem aparecer porque estão em outras legendas, né? Então ainda não podem se manifestar, mas estão vindo por aí. Tá vendo aí, Janelli? As peças estão se movendo no tabuleiro, né? Então. Marcelo por aqui, você lá por São Vicente. Janelli também é pré-candidato pelo PSD, lá em São Vicente. Está se movendo e agora, como o Marcelo falou, vai entrar numa fase muito decisiva entre janeiro e abril. Muita gente hoje está em outros partidos por uma necessidade do momento. Algumas pessoas, inclusive, têm espaço político dentro dos governos municipais e, no momento, não podem sair. Mas, até abril, certamente se movimentarão outros partidos. No caso aqui do Marcelo, PMN Santos. Lá no PSD em São Vicente tem muita conversa bem adiantada e algumas pessoas estão no governo e agora não podem sair. Mas, certamente, virão o PSD também para construir um programa palatável que você possa apresentar dentro do processo eleitoral. Muito bem, e a semana começa aí com a ameaça de paralisação dos caminhoneiros. Vamos ouvir isso. Caminhoneiros ameaçam fazer uma nova paralisação nesta segunda-feira contra a alta do preço dos combustíveis. A previsão é que o movimento comece durante a madrugada. A convocação para a greve foi feita no começo deste mês. Em um vídeo publicado nas redes sociais, uma das lideranças da categoria, Marconi França, pede apoio aos brasileiros. Nós precisamos do apoio e queremos o apoio de vocês, da população. Você dono de casa, você pai de família, que não está satisfeito com o preço da gasolina, com o preço do óleo diesel, com o preço do bujão de gás. Então junte-se a nós, porque essa briga é de todos, essa briga não é só nossa dos caminhoneiros. O vídeo foi gravado após reunião na Central Única dos Trabalhadores. Estiveram nesse encontro lideranças dos estados de Goiás, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Ainda é incerta a adesão de caminhoneiros de outros estados. Além disso, o movimento não tem apoio de toda a categoria.
O presidente da União Nacional dos Caminhoneiros, José Araújo Silva Oshina, disse em entrevistas recentes que, para ele, a paralisação não passa de rumores. O porta-voz da Presidência da República, o general Otávio Rego Barros, também se pronunciou sobre o assunto nesta semana. Ele acredita que as possibilidades de paralisação são pequenas. De acordo com o porta-voz, o governo tem monitorado a situação e mantido diálogo com a categoria. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova. Tá aí a Larissa Mantova trazendo essas informações aí sobre uma possível paralisação. Pelo menos até o momento a gente não tem notícia ainda de algo que realmente... Mas, Marcelo, essa ameaça, vamos chamar assim, já começa dividida. Já começa, porque assim, uma grande parte das lideranças da última greve, né, que paralisou o Brasil todo, né, não quer aderir, né, parece que não quer aderir, mas a sensação que dá, Heraldo, é que assim, essa não aderência, né, ao movimento, se dá justamente, você vê que a reunião foi realizada dentro da CUT. Da CUT, né? Então eu acho que ainda existe esse problema aí, que é um certo ranço, né, com essas centrais sindicais. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logísticas, que é ligada à Central Única dos Trabalhadores, né? Isso. Então, acho que é um pouco disso ainda, né? Da última vez não houve essa participação, né? Foi independente, né, entre alguns movimentos, tanto é que foi muito complicado depois desfazer, né? Foi. Depois foi complicado. Fazer foi fácil, mas depois desfazer foi complicado. Eu lembro que aqui em Santos só parou depois que o Márcio França desceu aqui para conversar com os caminhoneiros aqui, né? E aí parou, e acabou a greve aqui em Santos. Ô, Janélio, você acredita que a gente pode ter a repetição de um grande problema, como aconteceu no ano passado, em que essa paralisação dos caminhoneiros afetou a economia como um todo, né? Você enfrentou até desabastecimento na maioria dos estados. Se isso ocorrer, vai ser muito ruim para a economia do Brasil e para o brasileiro em si, né? O ano passado, quando ocorreu aquela paralisação, você viu os efeitos prejudiciais que resultaram para o país. Agora, como o Marcelo B levantou aqui, diferentemente do ano passado, quando não havia participação direta de qualquer tipo de segmento político organizado, foi mais uma movimentação dos próprios caminhoneiros, e em virtude disso até a dificuldade, porque não sabia com quem ia negociar, porque 2, 3 organizações dos caminhoneiros assumiam a liderança do grupo. Nesse caso é a participação política, né? Isso a gente tem que ver qual é o pano de fundo que está por trás dessa discussão, até mesmo pelo fato que a gente está na iminência de estar discutindo agora aquele tema a respeito da volta do imposto sindical, né? Então a gente não sabe o que está por trás desse movimento todo, ainda mais que foi dentro da CUT. Obviamente, o preço do combustível no Brasil é muito alto e isso tem que ser rediscutido. Mas é muito alto por conta da tributação, né? Porque o preço de mercado é medido pelo mercado internacional e a tributação sobre o combustível deixa o combustível muito alto, e aí dentro de uma escala atinge toda a economia e principalmente aquelas pessoas que trabalham direto com o transporte, que a gente tem que começar a rediscutir isso e rediscutir principalmente com relação à própria estrutura de Estado para impactar menos toda a estrutura tributária por meio dessa tributação altíssima que acaba subjugando o povo, né? Muito bem, olha só, a maioria das prefeituras deve pagar em dia o 13º salário dos servidores. Praticamente 70% dos municípios brasileiros devem fechar o mês de dezembro com o salário e o 13º dos funcionários em dia, como mostra uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios divulgada nesta sexta-feira.
O levantamento da CNM mostra que 26,8% dos municípios dependem de receitas extras neste fim de ano para fechar a folha de dezembro. De acordo com a pesquisa da CNM, feita com mais de 4.600 prefeituras, 67,5% delas depositarão salário e 13º em dia. Segundo a pesquisa, 51% dos municípios pagarão a gratificação natalina em parcela única e desses, apenas 5% relataram dificuldade em realizar o depósito até o dia 20 deste mês. De acordo com o consultor da Confederação, Eduardo Strans, os dados são positivos se comparados com pesquisas anteriores. Está melhor do que no ano de 2018. A quantidade de municípios que, porventura, atrasarão ou atrasaram, né, o pagamento do 13º é muito menor do que o ano passado. A pesquisa mostra que 48% dos municípios brasileiros estão com pagamentos atrasados. Apenas 45% dos prefeitos garantiram que irão conseguir fechar as contas do município em 2019, enquanto 15% deles já jogaram a toalha sobre o resultado deste ano. Outros 37% disseram ainda que esperam um repasse de receitas extras para fazerem os cálculos sobre as contas deste exercício. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Ô, Medrado, tudo bem, a maioria das prefeituras vai pagar em dia o 13º, mas há uma jogada aí, que já virou praxe desde alguns anos atrás, que é inflacionar o orçamento, principalmente do Legislativo, e aí chega nesse período assim, a Câmara diz, olha, economizamos e estamos devolvendo dinheiro para a Prefeitura. Mentira. Isso aí é uma jogada articulada com o prefeito, com o presidente da Câmara, entendeu? E diz que economizou. Você pega a Prefeitura de Santos, não economizou absolutamente nada. Ela criou um monte de cargo esse ano, né? E como é que diz que economizou? Mentira. A Prefeitura, é uma grande jogada. A Prefeitura, a Câmara criou cargos agora com salários de mais de 20 mil reais. Olha. Né? Então, criou cargo de gestor, Ora, não é possível, né? Nunca precisou, agora está precisando. Né? Precisa agora de um diretor de gestão e planejamento com 21 vereadores. Não tem ninguém lá capaz. Agora, essa questão, Heraldo, é o que manda a Constituição, né? Porque a Constituição é que permite, de acordo com o número de eleitores, o percentual que é repassado, né, do orçamento municipal para o Legislativo. Ah, sim, mas eles já inflacionam do Executivo para aumentar a cota da Câmara. Aí vem... O orçamento, na verdade, ele é feito com os ovos dentro da galinha, né? É uma previsão. É lógico. É uma previsão de receita. Ele é feito com os ovos dentro da galinha. Então, termina a ter esse repasse. A Câmara de Santos, no ano passado, chegou a 96 milhões de reais de repasse. É um absurdo, é escandaloso. Aí eles devolvem 17 e falam, então, olha, economizamos. Não economizamos nada. Né? Eu acho que aí, inclusive, tem aí já um projeto, o suplente do PT, o Rafael Ambrosio, ele, quando sentou lá, alguns meses atrás, ele apresentou um projeto que diminui o percentual repassado para a Câmara. Né? Vai diminuir o percentual, porque a Constituição estabelece o teto. Uhum. Então não há impedimento que você reduza. E eu acho que isso é muito importante. Né? Olha, pelo que eu sei, não está nem em tramitação, né? Porque está engavetado. É o tipo de projeto que vai passar muito tempo nas comissões para sair de lá. Mas eu acho que é muito interessante a iniciativa. Sim, lógico. Né? Essa iniciativa, que aliás, deveria partir do governo, né? Do próprio gestor municipal. Né? E ser acatada, né, de pronto pelo presidente da Câmara, que tem o dever, né, de zelar pelos próprios públicos e principalmente pelos valores que sobram dentro do Legislativo, ficam lá parados dentro do Legislativo, com tanta gente que a gente vê faltando remédio em policlínica, faltando vacina, falta gente em escola, falta cozinheira, né?
Então, eu acho que o Legislativo já deveria ter tomado uma providência, ter pautado esse projeto aí do vereador suplente, né, Rafael Ambrosio. Eu acho que deveria ter pautado isso. Janelli, os números, na verdade, são fictícios, né? Inflaciona, passa para a Câmara devolve, e aí sim é uma forma de burla até mesmo a lei de responsabilidade fiscal. Você bem levantou isso, porque que é o orçamento? O orçamento é uma previsão de receita. Então, o pessoal faz uma previsão lá, nesse ano vai ter 3 bilhões. Não quer dizer que vai ter efetivamente os 3 bilhões. E o repasse é em cima do orçamento, você bem levantou. Às vezes inflaciona, faz o repasse em cima de orçamento, não tem. Até porque a prefeitura gasta muito, então tem que contar com essa... E a vantagem é que quando esse dinheiro volta, ele não tem destinação certa. Não, né? ele pode fazer o que ele quiser, né? Que é uma outra coisa também. Absurdo, então, né? A sugestão aos vereadores que estão aí, né, e que nos escutam, né, que façam um projeto que destine a sobra com destinação. Né, que dê destinação. Infelizmente, Marcelo e Heraldo, isso é um problema cultural nosso já, né? Isso não é uma questão só de ordem política. Isso, infelizmente, pertence à cultura do povo brasileiro, que é repassada à política. Eu acho que essas reformas propostas que nem do Rafael Ambrosio, eu acho extremamente interessante, até para um tema de discussão da sociedade. Mas como o Marcelo bem levantou aqui, vai ficar isso nadando nas comissões e não terá um resultado positivo, enquanto a sociedade ela não se ater da necessidade de ter mais cuidado com a coisa pública e principalmente com o dinheiro público, a receita pública. E aí votar em pessoas que efetivamente têm um discurso coerente com a realidade. Infelizmente, chega no processo eleitoral, o povo brasileiro tem muito aquilo da brincadeira e tudo. Chega no processo eleitoral, muitas vezes votam uma pessoa só por conta de marketing, que não fala nada com nada, mas tem uma proposta de marketing muito boa, ou por pessoas que são extremamente demagógicas. E aí o resultado é esse. O problema do Brasil é um pouco cultural, porque a gente acha que tudo que é do público não é de ninguém. Que é do público você deixa lá que é de todo mundo. E é uma bagunça. Assim, não é que não é de ninguém, o que é de público tem que ser preservado, porque tem que ter uma destinação que atenda aos interesses da população. Entendeu? Enquanto a população ela não tiver esse conceito de preservar o dinheiro público e não ter essa cultura do benefício a qualquer custo, não vai alterar muito as práticas políticas no Brasil, não. Cubatão tem renda por habitante de 95 mil. Cubatão liderou em 2017 a renda per capita da Baixada Santista, com R$ 95.822,18, que é o PIB dividido pelo número de habitantes, segundo o boletim PIB dos municípios 2017 do IBGE. Santos aparece em segundo lugar na região com R$ 51.829, e as demais cidades ficam bem atrás. Guarujá com 27.220, Bertioga 27.093, Praia Grande 21.574, Peruíbe 20.231, Itanhém 18.811, Mongaguá 18.173, e a menor renda da região é de São Vicente com R$ 14.441,16. O bom desempenho do Cubatão está relacionado ao polo de derivados do petróleo. Pelo mesmo motivo, Paulínia, lá na região de Campinas, registrou R$ 344.847,17. Bom, esses aqui são outros números fictícios, né? Você dizer que a renda per capita de Cubatão é 95 mil é um absurdo, né? Não, a renda per capita até o Heraldo, que não existe a distribuição dessa renda per capita para a população, né? Pelo amor de Deus, pô. Cubatão é onde tem o maior número de desempregados aqui na região da Baixada. Você vê dia sim, dia não, aquele pessoal coitado lá fazendo passeata, indo para a porta da prefeitura, para a porta da Câmara, tentando viabilizar alguma coisa. E a dizer 95 mil de renda per capita? Pois é, às vezes, Heraldo, dá até angústia, né? A gente lê uma notícia dessa, né? Porque a gente sabe que isso não é real. Não é verdadeiro. Isso não é a realidade, principalmente porque as próprias administrações municipais,
elas não fazem essa distribuição. Não, Né? Elas não distribuem. Não cobra, às vezes, nem a contraprestação da empresa para os benefícios fiscais concedidos para serem implantados ali. Entendeu? E muitas vezes o dinheiro vai para fora. Sim. Registrou esse volume todo, Cubatão, mas não fica nada lá no município. Não, porque Às vezes não é A empresa. parte do leão vai para fora. pois é. Como aqui em Santos. Quem é qual é a empresa aqui, operadora do Porto, que está aqui na cidade? Nenhuma. Nenhuma. É. Estamos no Rio de Janeiro, estamos em São Paulo. E os que estavam aqui foram presos na Lava Jato. Foram presos, pois é. Né? Os que estavam aqui foram presos. Né? Além do que, Heraldo, você vê que assim, não existe nas administrações públicas, né? Eles não focam, né, de forma nenhuma em fazer essa distribuição, mesmo que seja com um planejamento, né, de melhora do sistema comercial. Não existe isso, não há incentivo, né, para que você tenha a circulação desse dinheiro, no mínimo, dentro do município. Né? Porque aí sim, aí a gente poderia falar, não, realmente, né, agora está ficando bom, porque esse dinheiro está circulando dentro do município. Sim. Mas não é, você sabe que não. Permite-se, por exemplo, que grandes corporações, né, alguns grupos aí, donos de hipermercados, se estabeleçam, se espalhem por toda a cidade. Mas é uma comodidade para o cidadão. Pode até ser, mas o benefício que ele tem, pagando um pouco mais barato, né, no seu alimento, naquilo, não retorna para ele em geração de emprego, em geração de renda para as outras pessoas, né, porque fica focado ali, esses grandes supermercados. Hoje, eu acho que o maior que tem aqui, essa rede maior que tem aqui, deve ter aí por volta aí de uns 3.000 ou 4.000 trabalhadores. Quer dizer, o que fica é o salário. É o salário. Né? Porque o dono desse supermercado, ele não compra nada na cidade. Não é? Ele não frequenta nenhum lugar, ele não compra o carro dele, ele não compra a casa, ele não faz investimento, nada na cidade. Né? Então não é um bom negócio. Né? Você trocou todo esse dinheiro, né, que circula nessas redes e tudo, pelos empregos, com baixos salários. Né? Então, discutir às vezes esse tipo de que me desculpe o IBGE, mas essa sondagem ela é totalmente fictícia. Diferente de você pegar determinada região do país onde tem uma concentração de renda grande e você fala, não, o PIB daquela região é tanto. Sim. Mas você sabe que as pessoas que estão ali realmente movimentam e fazem circular o dinheiro. Sim. Agora, isso aqui é absurdo. Como o pessoal costuma chamar ali em Minas Gerais, né, a região dos 3B, né, que é Beraba, Berlândia e Araguari, né, onde a gente sabe que todo o dinheiro gerado ali circula entre aquelas cidades. Né? Há uma grande circulação de dinheiro que vem da questão agrária, né, toda a questão agrícola que tem ali, né, a produção agrícola, que gera ali indústria, tudo que... E fica ali. Então você tem realmente uma região rica. Santos, a gente não vê isso. A região da Baixada Santista, isso não acontece, porque os principais geradores de renda na cidade não são da cidade, né? E a própria cidade afasta esse tipo de fomento a partir do momento que torna tudo muito caro, não cria problemas para a instalação de pequenas indústrias. Né? Santos, por exemplo, não tem mais indústria. Né? Santos não tem mais nenhuma indústria. Não tem mesmo. Né? E poderíamos ter. Já tivemos a indústria de pescado, nós tínhamos a Alcion, tínhamos a Dilis, né? Tínhamos a fábrica da Antártica. Não temos mais nada. A Nipo. Né? Não temos mais nada. Alcion. Está fechada ali. Sim. Na Manuel um prédio abandonado, né? É um prédio fantasma ali. Né? E olha só para contrapor essa notícia aí do IBGE, Cubatão inaugura Bom Prato e Centro de Alta Complexidade. A cidade vai inaugurar na quarta-feira o restaurante popular Bom Prato e o Centro de Alta Complexidade em Saúde com atendimento para tratamento oncológico e hemodiálise. O governador João Dória e o prefeito estarão presentes na solenidade. O Bom Prato será inaugurado às 11 horas e o restaurante vai servir de segunda a sexta 300 cafés da manhã por 50 centavos cada um e 1.200 almoços por R$1, num prédio totalmente reformado e modernizado da antiga cozinha da comunidade, cujo local estava abandonado há mais de 10 anos. Ora,
Se a cidade é essa ilha de excelência, não precisa de bom prato, pô. O povo é muito muquirano, né? Não é? Bom, então, eu tenho 95 mil de renda per capita. Ele não quer pagar Eu um vou real. pagar um realzinho só? Pois é. Aí... É aí que você vê, né? Os números Então, mostram agora- que o povo de Cubatão é bastante mão de vaca. Porque... Esperando que não aconteça no Bom Prato de Cubatão, o que aconteceu no Bom Prato de Santos, né? Onde uma empresa dava ticket do Bom Prato, que aliás o próprio Bom Prato diz que aquele ticket não existe. Não vale, não pode, né? Não, Tem que diz ser que na não hora existe. lá, né? Pois é, o Bom Prato diz que não sabe como que saiu aquilo lá. Mas tá lá com o logotipo da Prefeitura de Santos e tudo. Ué, o que é? Para ser investigado pelo tipo Ministério uma cesta Público. básicazinha? Não, São distribuídos? Ao invés de dar o vale-refeição, eles davam um ticket do Bom Prato. A prefeitura? A prefeitura? Uma empresa que presta serviço para a prefeitura. Ah, olha só. Né? Em vez de dar um vale-refeição ao trabalhador, dava um ticket do Bom Prato. Meu Aliás, Deus o do céu. sistema do Bom Prato informou que não existe esse ticket. Que não existe. Quer dizer, talvez façam isso lá em Cubatão também. Caramba. Dentista xinga menina de 7 anos de porca e manda calar a boca em São Vicente. Uma menina de 7 anos foi vítima de xingamentos e maus tratos por parte de uma dentista da rede pública de São Vicente. A mãe da criança flagrou o momento em que a funcionária a chama de porca e a manda calar a boca. A dona de casa, de 49 anos, relata que o episódio aconteceu na terça-feira, dia 10, lá na Unidade Básica de Saúde, a UBS de Saquaré, na Vila Margarida. A dentista já havia sido agressiva com a criança em um atendimento anterior na extração de dente. Ela dizia: como pode uma moça bonita desse jeito ser tão porca? Não tem vergonha na cara para escovar os dentes? Agora vai aprender. O que está acontecendo lá com o pessoal hoje, Janelli? Esse vídeo aí foi gravado? Foi gravado. Foi gravado? Foi gravado e viralizou. Não dá para se tirar, até às vezes, a conduta de todos os servidores por um fato isolado. Mas essa dentista, no mínimo, tem que ser afastada. Ela está com um problema sério de E às vezes até, mental, de esgotamento, sei lá o quê. Às vezes até no próprio profissional, né? A gente tem que pegar o histórico dela para ver, e não que justifique a conduta, mas pegar o histórico para ver como que é o tratamento com os munícipes, mas notadamente com relação a esse fato, tem que abrir um processo administrativo e ser investigado, e se ficar caracterizado que ela efetivamente praticou esse ato, aplicar a penalidade prescrita em lei, entendeu? Esse fato aí, ontem deu uma lida mais ou menos por cima, eu não sabia se tinha sido efetivamente gravado ou foi Tem o vídeo, pode olhar na internet. um discurso da mãe, porque às vezes a pessoa, na hora da raiva, por conta que demorou e tudo, acaba imputando lá, acusando o profissional. Mas os caras reiterou, né? Teve uma vez e aconteceu de novo. Assim, tem que ser investigado, porque se efetivamente se reiterou a conduta, denota que faz parte da personalidade da profissional. E aí não aconteceu só com essa garota, deve ter acontecido com outras pessoas, e que torna o fato muito mais grave. Agora, se não abrir um processo administrativo para poder estar investigando isso, fica muito difícil fazer uma análise desse fato. E os caminhos inquisitoriais também, né? Procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência e ser devidamente investigado. Não, o que se espera de um profissional de saúde, ainda mais dentista, é orientação. E a gente sabe que a maioria da população não sabe escovar os dentes. A gente sabe disso. No nosso tempo, Marcelo, tinha um dentista na escola. Sim, é o que eu Não ia era? falar. Eu ia Tinha falar dentista na sobre escola, isso. tinha um médico na escola. Eu ia falar justamente sobre bom. isso, né? Que antes você dava esse tratamento na escola, né? Fazia parte da educação, né? Tinha A campanhas, eu educação lembro. de higiene, de tudo, né? Dentro da escola. E você tinha o dentista dentro da escola, né? Pela fala dela aí, que ela fala, uma moça tão bonita, como é que pode uma moça tão bonita? Eu acho que talvez falta um pouco de preparo, né, psicológico dessa servidora para poder lidar com esse tipo de coisa. Porque, assim, o que parenta é que ela não está com raiva da criança. Sim. Né? Ela não está com raiva, mas a forma como ela trata
isso que ela tenta dar, essa educação, não é adequada, né? Eu acho que ela é dentista, ela não é pedagoga, né? Para poder ensinar isso da forma correta. Bom, se fosse em Cubatão, isso não ia acontecer, né? Porque lá todo mundo vai no dentista particular, né? Ah, lógico, tô com 95 mil, caramba. 95 mil. Oh, dá pra... por cabeça, né? Dá pra ir no... 95 mil por cabeça? No dentista do Einstein. Opa! O cara faz clareamento, faz aquela... Como é que faz tudo. De porcelana. Opa, Opa! Fundo de garantia gera estímulo ainda tímido para a economia brasileira. Larissa Mantovan. A liberação do FGTS deve aquecer o mercado neste fim de ano e impulsionar o crescimento da economia no último trimestre. Essa é a expectativa de agentes financeiros. No entanto, mesmo com esse estímulo ao consumo, o Produto Interno Bruto, PIB, ainda deve ter uma alta tímida. Segundo o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, a economia deve crescer pouco mais de 1% em 2019. Na avaliação do economista, professor da Universidade de Brasília, Newton Marx, o país ainda precisa de medidas que, de fato, estimulem os investimentos, para, assim, crescer de forma consistente. Você tem um aproveitamento da capacidade ociosa que não é necessariamente um aumento do investimento. É um crescimento, mas um crescimento que não é sustentável. Então, não é bom a gente generalizar que esse aumento de consumo ou uma recuperação da atividade econômica, mesmo que seja baixa, seja realmente a tendência, né? O economista ressalta que o próprio mercado consumidor ainda está fragilizado. O problema maior para ter um crescimento mais vigoroso é a redução dos endividados. E as taxas de juros ainda estão muito elevadas. Então o endividamento é muito alto. Então essas pessoas que, por acaso, estão tendo a liberação do FGTS, não é suficiente para dar sustentação na recuperação da atividade econômica. Nesse cenário, muitos optam mesmo por economizar, como é o caso da brasiliense gestora hospitalar Radila Oliveira, de 36 anos. Nesse final de ano, eu não pretendo fazer compras de Natal extravagantes, apenas o básico. Nada de gastar com muitos presentes para primos, amigos. Esse ano não vai dar. Para 2020, o mercado financeiro espera crescimento econômico superior a 2%, conforme consta no relatório Focus. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova. Vamos também esperar que a parcelinha do Fundo de Garantia vai resolver o problema da economia apostar muito, né, Marcelo? Opa, pedir demais, né? Pedir demais, até porque assim, a maior parte da população está endividada, né? Claro. A gente vê... Sobrou um dinheirinho, ele quer limpar o nome para poder comprar de novo. E tentar pagar as contas, tentar se alimentar, né? Eu acredito que esse fomento todo na economia ocorra dessa forma, que vai salvar a economia o 13º, né? Mas assim, eu acho muito interessante, porque se a gente faz a comparação da última Black Friday, né? O material mais comprado foi papel higiênico. O produto mais vendido na Black Friday foi papel higiênico. Impressionante isso, né? Então superou televisores, celulares, superou tudo. Por aí a gente vai vendo como é que está a economia. Talvez as pessoas estejam tentando se prevenir caso isso vire uma Venezuela mesmo, né? Porque lá faltou. Bom, parcelinha do Fundo de Garantia é para suprir aí uma necessidade essencial. São ações de microeconomia, Heraldo, que no momento são importantes, cara. Por qual razão? O governo ele está, até por uma questão orçamentária, incapacitado agora de fazer investimento. Então é um conjunto de ações de macroeconomia e de microeconomia que estão sendo adotadas. O problema é que as ações de macroeconomia demoram um pouco tempo para dar resultado. Ações de microeconomia é rápido. Você libera o FGTS e tudo para ter uma movimentação um pouco melhor ali
que é algo que é sazonal, não é algo que é para resolver o problema, é algo para dar um estímulo mesmo naquele momento ali específico, para que o mercado volte a ter um breve aquecimento. O que ocorre no Brasil, e eu já tive a oportunidade de falar aqui no programa, é que a gente está precisando voltar a ter um aquecimento econômico maior. Só que esse aquecimento econômico maior só vai ocorrer depois de todas as reformas, principalmente aquelas reformas mais essenciais, né? Uma reforma tributária, teve agora a previdenciária, precisa ter rapidamente, pelo menos, uma reforma do sistema financeiro e algumas outras reformas fundamentais. Os investimentos de fora para dentro está começando a ocorrer de uma maneira um pouco tímida ainda, que não dá para ter esse fortalecimento muito considerável, regular e sustentável da economia, obriga o governo a ter essas ações de microeconomia para dar uma aquecida imediata, até mesmo porque algumas ações de macroeconomia não surtiram efeito. Nós estamos com uma taxa Selic hoje de 5%, a menor na história do Brasil. E isso está falando de taxa Selic. A gente for avaliar os juros real e tudo, ainda está bem abaixo, porque os juros real é taxa Selic menos subtraído pela inflação. Então está bem abaixo, o juro estrutural também. E mesmo assim não está surtindo efeito na economia por conta de endividamento, como o Marcelo bem levantou aqui, por parte da população, que impede ela de consumir. Então, por mais que o juros seja barato, por mais que o juros real seja barato, mais que o juros estrutural seja barato, a economia não está conseguindo se mover. Então, o governo vai lá ter algumas medidas de microeconomia com a finalidade de colocar mais dinheiro do mercado, objetivando assim esse aquecimento. E uma ação importante que teve neste mês ainda foi a redução compulsória dos juros do cheque especial por meio da Caixa Econômica Federal. Muito se discute no Brasil a necessidade de privatização da Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica Federal, junto com o Banco do Brasil, eles têm uma função política no Estado brasileiro. Por conta de um sistema financeiro extremamente concentrado, em que 5 bancos, 85% do crédito, e esses bancos se tornam extremamente fundamentais à saúde financeira do país. E essa ação que teve de dar uma redução no cheque especial, e por conta que todas as outras ações com relação à redução da taxa Selic, tudo não estava surtindo efeito, e com essas ações de microeconomia, quem sabe dê uma aquecida para os próximos meses aí, a fim de que as outras ações de reforma de macroeconomia venham solucionar e dar tempo de serem aplicadas, entendeu? Então, eu concordo com essas ações, não são suficientes notadamente para resolver o problema, mas são necessárias nesse momento. A operação da Marinha volta a ter helicóptero após 10 anos. Né? A operação Verão 2019-2020 da Capitania do Esporte de São Paulo terá esse incremento. Depois de 2 anos, voltará a contar com um helicóptero que possibilitará ações de maior amplitude nos litorais norte e sul e alcance mais rápido para ações de fiscalização com embarcações em alto mar. A capitania contará também com uma lancha blindada, né? E no total são 25 embarcações que vão patrulhar a nossa costa aqui mais próxima. É bom isso, Marcelo? A gente vê muito abuso aí na temporada de verão, de embarcações e tal. A capitania, eu acho que assim, peca muito por não fazer a fiscalização. Né? Quem mais fiscaliza hoje o litoral, por incrível que pareça, é a Polícia Ambiental. Né? A Polícia Ambiental, a Polícia Militar Ambiental é que tem feito toda essa fiscalização de embarcações, de documentação, de pesca indevida, tudo tem sobrado para a Polícia Ambiental. Eu acho que passou da hora da Marinha fazer alguma coisa. Essa lancha blindada ela já está aqui há algum tempo.
né? Até agora eu não vi ela ser usada. Pra rua, tem que ir pra rua não, tem que ir pro mar. Pra rua não pode. Eu não vi ela ser usada efetivamente, né, em ações contra aquilo que ela foi feita para ser usada, né? Por exemplo, os piratas continuam aí. Tá rodando, que é uma maravilha. Continuam roubando. Esses dias atrás, essas coisas a mídia não dá, mas esses dias atrás, uma marina ali de São Vicente foi saqueada, né? Sabe? Então, quer dizer, é na hora da Marinha fazer alguma coisa, né? Eu acho que quem tem que tomar essa providência é a Marinha, fazer mais patrulhamento. O helicóptero talvez ajude um pouco, né? Mas acredito que agora, por exemplo, na Operação Verão já costuma ter 4 helicópteros aqui, né? Já tem o da Polícia Militar, então, a Polícia Civil também já. Então, eles costumam mandar 4 helicópteros para cá, né? O Águia, né? Isso, que faz todo o litoral sul e norte, esses helicópteros também com busca e salvamento, né? Isso, faz também a busca e salvamento. Então, é bom, né? Não dá para reclamar não, mas seria bom que fosse efetivo, né? Isso, que fosse, né, todos os dias do ano. Não no verão, porque no verão não vai sanar nada. Né? No verão não vai sanar nada, tem que ser efetivamente. Aliás, faz tempo que a gente não vê ações da Marinha, né? Faz tempo. Faz tempo que a gente não vê ações da Marinha. Aqui. É bom que volte ao helicóptero, né, o Janelli? O cobertor curto, Heraldo. Na hora que você cobre a cabeça, você descobre o pé. E assim funciona no Brasil. O que passa a ideia também é que a capitania tem uma área de abrangência muito grande e sem recurso nenhum também, viu? É essa a ideia que passa. Quer dizer, você pega a capitania do esporte para fiscalizar todo aqui, os litoral norte e sul, vai até a Vale do Ribeira, vai não sei para onde, divisa com o Paraná. Eu acho assim, quer dizer, eles criam unidades e, olha, tua abrangência é essa, mas aí põe 3 recrutas lá, quer dizer, vai fazer o quê? 3 marinheiros? Nós não temos mais nem a base dos fuzileiros navais, não tem mais, né? Eu não sei se existe, Heraldo, mas assim, algum sistema de monitoramento com infravermelho, alguma coisa do tipo, que faça a identificação dos... Se tivesse isso, a gente sabia quem jogou o óleo aí. Então. Tipo, aquelas câmeras tipo da FLIR, né? Que você faça essa identificação, porque você fazer... não, mas eu acho que isso deve já... É lógico, é uma tecnologia que está disponível. Porque seria muito mais barato, que você implantou um sistema desse, sai muito mais barato você ter um helicóptero. Ficar circulando com o helicóptero. É muito mais barato você ter um drone, né? Então. É muito mais barato você ter um drone para isso. Porque é para fazer busca e salvamento. Porque é o seguinte, verdade, você fez identificação, comunica a guarda costeira, e a guarda costeira pode fazer esse abatimento, entendeu? Porque você manter um helicóptero, como você bem falou, o helicóptero é mais para salvamento, você manter o helicóptero ficar rodando aqui, é um custo enorme. Até porque nessa de fiscalização vai o helicóptero, ele vai ter que informar a embarcação, olha, tem tal embarcação aqui que parece que está irregular e tal. Porque ele não vai pousar em cima de uma embarcação. Eu só acredito que esse helicóptero vai ser deslocado após alguma embarcação de marinha chamar. Lógico. Fala, olha, estamos aqui, estamos em perseguição, ou está fugindo aqui. Porque aí você vai... aí vai chamar o helicóptero. Porque assim, isso vai servir para isso. O que a gente tem que ter a consciência é o seguinte, pelo menos pelo pouco que eu entendo aí de leitura de economia, dessas coisas todas, a gente tem que otimizar as ações do ser humano, utilizar toda a tecnologia que existe para você otimizar a ação do ser humano e ter uma ação mais assertiva. Essa visão que a gente tinha no passado, vamos contratar cada vez mais servidor, e ter um exército de servidor aí. Hoje em dia tem a tecnologia para poder estar substituindo um pouco isso. Por qual razão? Uma pessoa que é contratada para o serviço público, ela vai ficar 35 anos trabalhando e mais aposentadoria. Você engessa completamente o setor público. E aí você impede, inclusive, de dar aumento de salário para aquele servidor que ele está, porque você acaba enchendo de servidor ali, aquela pessoa que está ali trabalhando, você tem que ficar inapto a dar um aumento de salário, de vencimento para ela. Agora, se você tem um servidor e potencializa as ações desse servidor para os meios tecnológicos,
você não vai comprometer 30, 40, 50 anos, inclusive vai ter condições de progressivamente você valorizando as ações de servidor. Acho que assim, a gente tem que aproveitar da evolução que a sociedade permite, principalmente com essas ações tecnológicas, para você conseguir adequar as ações de serviço público de tal modo que você venha a ser assertivo nas suas ações e tenha capacidade de investir no servidor, não só na parte de vencimentos, aumento de vencimentos, mas também de capacitação dele. Aí você vai conseguir chegar a um estado mais equilibrado. Nesse caso concreto, eu acho que tem que procurar outros meios tecnológicos de tal modo que ele consiga fazer essa varredura, porque existe já isso, e o custo-benefício disso aí vai ser muito barato, vai ser só manutenção e energia, de tal modo que você realocaria aquele investimento que você gastar numa porcaria de um helicóptero rodando, porque não é só helicóptero, mas todo combustível, manutenção, piloto, tudo isso. Eu não sei nem que tipo de helicóptero é esse modelo esquilo. É isso, então tem o piloto, o copiloto, mais um tripulante. Entendeu? É um custo que. E outra. Pra botar isso no ar não é barato. E outra, é ineficiente, porque você vai colocar isso no ar. Não sei se ele tem capacidade de fazer a identificação precisa da embarcação. Ele não vai poder fazer o abatimento ali sem uma comunicação pretérita. Vai estar comunicando a guarda costeira. Ou seja, é algo que a tecnologia ela já permite. É um investimento que é muito mais assertivo e no médio e longo prazo ele acaba sendo ele otimiza e acaba sendo barato perto de toda a possibilidade que ele permite ao gestor público de você realocar aquela parte daquelas ações, daquele dinheiro, a ações efetivas e principalmente na valorização e capacitação do servidor. Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Duas interdições aí. A primeira já faz mais de uma semana, que é a Ponte dos Barreiros. E agora, semana passada... Não, mas quando está com problema não pode chamar a tribuna. Ponte dos Barreiros. E agora, na semana passada, no final de semana, o juiz da primeira vara da Fazenda Pública aqui de Santos, Dr. José Vitor, ele determinou a interdição do Palácio da Polícia. Será que com essa interdição, o Medrado, vão tomar alguma iniciativa para reformar aquele prédio lá que está caindo aos pedaços? Olha, eu duvido que se resolva alguma coisa até 2021 ou 2022. Caramba. Antes disso eu não duvido que se resolva alguma coisa. Você está dizendo então que o governo vai recorrer e essa decisão liminar do juiz vai cair? E que, mesmo que não caia, Heraldo, para fazer isso aí já tem que estar no orçamento desse ano. Né? Para o ano que vem, ou seja, vai entrar 2020, mas vai entrar 2020 sem isso no orçamento. Mas a decisão é o seguinte, tudo bem, então fecha, não utiliza o imóvel até começar os reparos, a restauração desse prédio. Mas é o que vai ocorrer. E aí já existia já há algum tempo aí uma conversa, né, de que já estava havendo aí um acordo e tudo mais para que o Palácio da Polícia passasse para um prédio alugado ali na João Pessoa, né? A antiga sede do 129? Isso. A antiga sede, né, do Jornal Centenário. Não acredito. Né? Então, assim, isso não é de hoje, essa conversa. Nós já tratamos, inclusive, aqui mesmo na rádio sobre isso. Né? Mas o que realmente o juiz deveria ter interditado mesmo, porque o delegado seccional esteve em audiência onde não foi, a Secretaria de Segurança Pública não mandou o seu representante, ignorou essa audiência. O delegado seccional esteve lá, né, o doutor Schneider, né, e informou, né, aos presentes ali de que toda a rede elétrica do prédio estava reformada, que era tudo novo, né, mas aí parece que as pessoas lá não acreditaram muito e deram 5 dias para ele apresentar os laudos, né? E pela decisão do doutor José Vitor, parece que esses laudos não chegaram, né?
Eu tenho a impressão que o governo vai recorrer dessa decisão, dessa liminar, e a decisão vai ser derrubada lá pelo Tribunal de Justiça, e vão dizer o seguinte: não, o bicho não é tão feio não, pode deixar aberto, se cair é uma poeirinha do reboco, isso não altera muita coisa não, deixa aí. O governo aí já está prevendo aí a reparação do prédio e tal, quem sabe até 2021 como... 2022, né? É 22 já? Porque 2020 é o ano que vem. Eleição não está, não dá, pode. E não está no orçamento, não está em previsão. O orçamento acabou agora. Ou seja, em 2020 se faz orçamento para 2021 para começar em 2022 isso aí, né? Bom, mas deveria ficar fechado realmente. Eu também, eu sou Estado favorável. Eu sou favorável. Aquilo daquele jeito é um absurdo. Realoque ali. Aliás, tem muito setor ali que nem precisa. Nem precisa. Eu acho assim... abominável aquele prédio. Eu acho abominável que se permita trabalhadores ali dentro. É lógico. Aquilo é um crime. Entende? Aquilo é completamente insalubre. E mais do que isso. Você chega lá, são paredes úmidas, reboco caindo, a parte elétrica toda mal acabada, apesar do delegado seccional dizer que estava tudo reformado, tudo novo. Né? Mas a gente vai lá embaixo, tem ali, se você entrar ali no primeiro andar ali, tem a sala do escrivão ali, vai lá dar uma olhada. Né? E há público que circula pelo prédio também. Sim, grave, né? Claro, claro. Só tem um andar ali que foi reformado ali, andar arrumado. Né? Mas eu compactuo aí do posicionamento do Heraldo. Acho que vai ser, o governo vai recorrer, o tribunal vai reformar essa decisão aí e vai deixar do ano 2020 para resolver a partir de 2021 mesmo. Não vai se meter nessa questão no ano 2020 não, porque vai ficar um pouco inviável por conta não só do processo eleitoral, né? Porque o processo eleitoral não atrapalha tanto assim, porque por se tratar de uma obra de governo de estado, não tem qualquer tipo de impedimento. Impedimento é quando existe a obra, do exemplo, se fosse uma eleição municipal, uma obra municipal, porque poderia estar falando que está fazendo aquela obra ali com a finalidade de ter uma captação política. A obra de estado não tem qualquer tipo de impedimento e pode ocorrer normalmente. Mas eu não acredito que, diante da gravidade vou levar para São Vicente, que é a Ponte dos Barreiros, que é muito mais grave no primeiro momento do que o prédio da polícia. Porque existe no prédio da polícia problema de humanidade e tudo, mas acho que estruturalmente não tem nenhum laudo condenando o prédio de desabar ou que fique completamente impedido já tem um laudo do IPT, sim, também. Do IPT? Condenando? Condenando. Então pode ficar aberto. Tem sim o laudo do IPT. E agora vai ser um problema, né? Porque os deputados gastaram todas as suas emendas impositivas na ponte. E o magistrado também se baseou nesse laudo, né? Você tem um laudo do IPT, vai ficar muito difícil. Ele mandou retirar todo mundo lá de dentro, lá, né? Foi? Eliminar, conta tudo lá. Então não tem um risco muito sério. Então o delegado seccional foi lá e disse que a rede elétrica Não, mas eu não vou afirmar que ele mentiu, mas eu acho que ele faltou com a verdade. Nesse caso, você tem um laudo. Você está sendo um sofista. Você tem um laudo IPT. Eu acho que ele não deveria nem se pronunciar sobre isso. Falar, amigo, eu sou delegado. Eu não sou engenheiro e tal. Eu estou aqui como delegado operacional. Não sou administrador. Quer dizer, quem tem que responder isso é o setor específico do governo, da Secretaria de Segurança lá, que é interligado com outros setores lá, que envolve obras, essa coisa toda. Manutenção. Se tem um laudo ali, dificilmente o tribunal, nesse caso, reforma. Então. Agora, meus amigos, eu quero saber o seguinte: a Ponte dos Barreiros, eu li aí nos jornais. Ponte à Tribuna. Ponte à Tribuna. Eu li nos jornais que os deputados, olha, eu mandei não sei quantos milhões, quer dizer, deputado agora tem dinheiro para dar? A emenda impositiva, eu mandei não sei o quê. São emendas impositivas, né? Pelo amor de Deus. Mas eu achei engraçado nessa história toda, porque estavam lá os deputados da região, né? Estão todos lá. Nós temos agora a moça da ponte também. Era a moça do aeroporto, como saiu o aeroporto, agora é a moça da ponte. Agora é a moça da ponte. Aquela aí... que quer acabar com as viuvinhas. Isso. Aí acabou com a aposentadoria das viúvas. E quer acabar com o Portos também agora, viu?
Tá lá. Tá lá para Ela pagar tem se notabilizado como a exterminadora das viúvas. Antitrabalhadora, quer acabar com todas as pensões. A proposta do Portes é acabar com a pensão da viúva. Fim do mundo. Mas diga lá, tem dinheiro de deputado? Pois é, mas teve um outro deputado que não foi chamado aí, ele não foi convidado para a festa. Mas ele deu a nota lá no perfil dele, dizendo que só ele tinha mandado mais de 3 milhões para lá. Nossa. Como é que não chamaram ele? Agora, sabe o que eu achei engraçado? Porque assim, se são 4 milhões das emendas impositivas, os outros 4 milhões quem vai entrar é o município, né, que vai entrar com esse dinheiro aí. E tem mais 2.800.000 do deputado Caio França. Então, aí são mais 2 milhões, então tá sobrando dinheiro aí. O governo também diz que paga metade? Então, quantas metades tem essa ponte? Fora as emendas impositivas? Quantas metades tem essa ponte aí, Geraldo? Vai sair então. Dá pra fazer a outra. Eu acho que dá pra fazer outra. A do VLT. Dá pra fazer a do VLT. Dá pra fazer outra. Eu acho que eles vão desmontar aquela ponte que tem ali onde passava o trem, né? E vão usar uns trilhos ali para reforçar essa ponte aí. Mas esses 8 milhões aí parece que é só pelas obras emergenciais. Isso, é só pelas obras. Francamente, eu vou assim, a gente brinca, mas é uma coisa muito séria. Principalmente que a gente está falando da população que está sofrendo com isso aí, né? Que são 20 anos de abandono nessa ponte. Sem dúvida. 20 anos, não é só o prefeito atual lá, o seu Pedro Gouveia, que é o responsável por isso, o seu Billy também é responsável, o seu Márcio França, e todo o seu Tércio, que é falecido, todos que passaram por aí, né? São responsáveis por isso aí. E são mais de 160 mil pessoas que sofrem lá na área continental, passeando de carrossela, se quiser chegar do outro lado da ponte. Não é carrossela, carrossela. É carrossela. Né? Então ele pagar 2 passagens, né? Cada coisa que... Então, são coisas assim assombrosas. Agora, eu vejo com muita tristeza que ninguém se manifeste que vai se jogar 8 milhões de reais no lixo. É verdade. Cada coisa 8 milhões de reais no lixo. Cada coisa que se propõe em São Vicente. São Vicente. A reforma da ponte? Pois é, são 8 milhões de reais no lixo. Porque aquela ponte não é para ser reestruturada, aquela ponte é para ser construída uma nova. Derruba e faz outra. É claro. Ali tem que construir uma nova. Né? Você põe... Não é na manutenção da ponte, é só na emergencial. Isso. Aí depois acumula mais 40 para manutenção. Para manutenção. Não, mas cada coisa que se então, mas eu acho que a essa altura do campeonato, né, o município, o governador, eu acho que tem até um deputado lá que é tão amigo do presidente da República, né, deveria consultar o batalhão de engenharia do Exército. Entende? Porque eu lhe garanto, 600 metros de ponte é a maior moleza a fazer. Entendeu? Eles teriam dado uma solução emergencial ali. Existem pontes de campanha para isso, né? Então poderia ter resolvido isso de outra forma, se houvesse um pouco mais de conversa e vontade. Na verdade, o que a gente vê ali é gente querendo dinheiro. Vamos ver qual vai ser a empresa que vai ganhar para fazer essa reforma da ponte. Vamos alegrar o programa. Vanderlei Luxemburgo fecha com o Palmeiras por 2 temporadas. Cadu Macri. Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Palmeiras. O treinador acertou seu retorno à academia de futebol neste domingo e vai comandar o clube pela 5ª vez em sua carreira. Luxa fechou um contrato até o fim da temporada 2021. O treinador foi o nome escolhido pela diretoria depois da negociação com o argentino Jorge Sampaoli não evoluir. Luxemburgo disputou o último Campeonato Brasileiro à frente do Vasco, que iniciou a competição ameaçado de rebaixamento, mas conseguiu, de forma tranquila, uma vaga para a Copa Sul-Americana do ano que vem. No Palmeiras, o técnico conquistou 7 títulos. Foram 2 campeonatos brasileiros, 4 campeonatos paulistas e 1 torneio Rio-São Paulo. Luxemburgo é o 3º treinador com mais jogos e vitórias no comando do Verdão. À frente dele só estão Oswaldo Brandão e Luiz Felipe Scolari, que comandou o último título brasileiro do clube em 2018. Ao todo foram 373 jogos, com 226 vitórias, 81 empates e 66 derrotas. A Agência Rádio Web, com informações do Palmeiras, Cadu Macri.
Muito bem, tá aí o professor voltou. Um excelente treinador, viu, Heraldo? Também acho. Eu acho que o Palmeiras... Aliás, eu acho até que o Santos deveria ter contratado o Luxemburgo. Eu acho que o Marcelo torceu o nariz ali. Deu até alergia. Não, eu acho Marcelo que torceu o nariz, o Santista roxo. Pro Santos eu não sei, porque o Vanderlei ele gosta de trabalhar, tem um treinador que gosta de trabalhar, o Vanderlei só trabalha com seleção, né? E o Vanderlei, ele sabe controlar o ego desses caras todos, né? É um cara que ele sabe controlar o ego. Agora tem treinador que só trabalha com jogadores começo de carreira, mais jovens, que é o caso do Dorival Júnior. Dorival Júnior, se você dá um elenco que nem no Palmeiras pro Dorival tem muita dificuldade em conduzir. Vanderlei não. Vanderlei, ele é um baita de um treinador. Eu acho que no Palmeiras ele vai dar tudo, vai dar certo. O Palmeiras acho que fez a melhor opção. O treinador bom pro Santos era o próprio Dorival. Pega essa molecada aí, ele sabe fazer a molecada jogar, entendeu? Tá aí o Medrado. Pela quinta vez aí o professor vai dirigir o Palmeiras. Veio o preparador físico Antônio Mélio e o ex-jogador Maurício Copertino como auxiliar. Espero que ele não dê cheque por lá também. Mas Conquistou 7 títulos no clube. Se ele começar a passar cheque lá no Palmeiras, lá vai ser complicado. Agora, eu acho que o Luxemburgo é justamente isso que o Janelli falou. Ele é um cara que só sabe jogar com medalhão. Né? Se não tiver... No Santos não faria isso, porque no Santos não tem dinheiro. Não tem. O Santos não tem dinheiro para contratar. Nem medalhão. Pois é, né? Então não tem jeito, não vai dar para contratar. Agora eu quero ver se lá no Palmeiras, do jeito que tá esse time do Palmeiras, tudo, né? É complicado. Se ele vai chegar lá pedindo reforços, né? Porque toda vez que o Luxemburgo chega, ele já quer mexer no time, ele quer comprar gente, ele quer fazer um negocinho ali. Né? Mas o Luxemburgo do Palmeiras tem tudo a ver, entendeu? O Luxemburgo, ele sabe mexer com a cabeça desses medalhões e fazer jogar. Tem treinador que não sabe, não adianta. Você vai pegar um treinador aí para o Oswaldo Oliveira e botar no Palmeiras, é uma desgraça. O próprio Dorival Júnior mesmo, o Dorival Júnior tem que pegar e trabalhar com molecada. Leão é outro que você trabalha com molecada, você pega para jogar no time de medalhão lá. Leão quer brilhar mais do que os caras, dá uma confusão danada. Mas o Vanderlei, eu acho que o Palmeiras aí com o Vanderlei na direção tem tudo aí para ser o vice-campeão paulista. O campeão vai ser o Corinthians. Pois é, não tem. Palmeiras não tem copinha, não tem mundial e também agora não tem o São Paulo, né? Vai ter que... E o São Paulo vai para onde agora? Eu acredito que vai pro Racing, né? Eu acredito que ele vai pro Racing. Eu acho que com essa em momento nenhum eu acreditei que ele fosse. O time brasileiro não vai contratar. Não vai mais. Nenhum time brasileiro vai contratar mais o... Não, porque eu tenho um problema da multa dos 3 milhões. Ele tentou se livrar da multa dos 3 milhões, mas a liminar foi para a justiça, indefinido, a audiência em fevereiro, quer dizer... Não, mas tem um grave problema nessa história aí, é que assim, quem deu essa permissão para se livrar dessa multa aí, o documento só está assinado só por um conselheiro. E aí é complicado. Não, porque se multa de FGS não pagamento mas há essa rescisão, né, quanto à multa contratual, né, só tem a assinatura de um conselheiro do conselho gestor, o que não pode, não tem valor. Então é aí que está a discussão, né? É aí que está a discussão. E aí já de pronto ele já perdeu nessa situação, né? Então, teria que pagar a multa. Uma relação bem complicada, essa relação de técnico com clube, que os dois lados às vezes são errados, né? Primeiro que o clube às vezes contrata um técnico há 3 meses e já manda o cara embora. Não deu nem tempo da pessoa conhecer o próprio clube. E o técnico também, né? Eu tinha que implantar aqui no Brasil, que tem alguns países na Europa, que o técnico está em determinado clube, ele no curso daquele ano ele não pode, se ele for demitido, trabalhar no mesmo país ali, né? Em outro clube. Porque aí parava um pouco essa bagunça, os clubes paravam de ficar trocando de técnico e nem trocar de camisa também. E essas multas aí é absurda, porque o São Paulo não vai querer pagar. O Santos, nesse caso também não vai querer pagar, vai ter que ficar com o São Paulo. Até então,
São Paulo vai ficar no O Santos. Santos não pagou nem o FGTS, quanto mais pagar a multa. Então vai ficar no Santos. Não está pagando o salário. Olha que relação, o treinador vai ficar no Santos e não se dá bem com o presidente. Não, Aí mas o jogador chega, não aceita uma ordem do treinador. Como é que um presidente de um clube contrata um técnico e depois fica lá cornetando o técnico? Ele mesmo corneta o técnico. Isso é muito grave, porque é o seguinte, jogador de futebol, eu falo isso porque eu joguei futebol. Na categoria de base e tudo. Aí o jogador vai ver que o treinador não tem o respaldo do presidente, às vezes não vai querer aceitar determinado tipo de ordem. Só ele e o Washington Vicente. E aí a gente tem que entender que jogador de futebol, a molecada, um jogador de futebol experiente, 30 anos de idade, que é jovem, uma pessoa jovem, tudo. Aí você vai pegar um menino de 22, 23 30 anos já é velho. Hã? 30 anos, o jogador já tá velho, hein? Mas como jogador ele já... O jogador está encerrando. Não, sim, um jogador com 30 anos é experiente, mas é uma pessoa jovem ainda. Um menino de 22, 23 anos ainda não está preparado para assim, não, vou respeitar uma hierarquia, nada. Tá ganhando, né, entendeu? Não tá. Um Gabigol aí para você ver. Entendeu? O problema, é verdade, o Gabigol para você ver o problema que dá. Muito bem, para encerrar, apaixonados pelo Corinthians, pais batizam filha Júlia Corintiana. Rodinei Aparecido de Oliveira e Vanessa de Oliveira, de Taubaté. Apaixonados pelo Corinthians, o casal registrou o nome da filha recém-nascida como Júlia Corintiana. Isso deveria ser proibido. Ele comemorou a chegada da pequena Júlia, nascida em 23 de novembro. O nome seria Corintielli. Agora, eu fico pensando assim, essa menina quando crescer, vai que ela cisme de torcer pro Palmeiras. Pois é. Como é que vai fazer? Não, pai, vai poder ir no cartório e pode mudar o nome, né? Claro, lógico. Não, independente disso, você mesmo que ela seja corintiana, isso é ridículo. É ridículo. Heraldo, esse é o tipo de notícia que não tinha mais estar acontecendo, porque existe uma determinação nos cartórios que você só pode registrar nos nomes que constam dentro do livro de nomes. Sim. Que é todo ano esse livro, né? Só pode registrar os nomes que estão ali, né? E quando não, se você for de origem estrangeira, né? Então, como é que se permitiu esse registro? Isso é uma babaquice. Isso aí é falta de tratamento psiquiatra dos pais. Não, é verdade. Não, isso é falta de formação acadêmica mesmo. A questão é educacional. O problema é que vai acarretar para essa criança. Isso é uma questão educacional. Quando ela for para a escola, não só tem corintiano na escola, né? A menina vai sofrer bullying, né? Porque não tudo que foge da normalidade, Heraldo, e ainda mais na questão, tudo que foge da normalidade é difícil você aplicar. Agora, quando foge da normalidade e é para a vida toda, é pior ainda, porque se fosse uma coisa momentânea, tudo bem. Agora, para a vida toda, é uma criança, vai virar uma moça, uma mulher, vai ficar com esse nome, Júlia Corintiana. Júlia Corintiana, é coisa de psicopata, entendeu? Por causa dos pais, tem que levar para um psiquiatra uma situação dessa, porque eu vou ter um nome desse numa criança. Se fosse santista, pelo menos. Não, mas assim, independente disso, eu já acho errado, mas tudo bem, é aceitável. Bate com o Santos, não altera muita coisa. Não, mas mesmo assim, colocar Santista, Paulina, palmeirense, flamenguista. Não, inconcebível. Entendeu? Inconcebível. Coisa dessa. Não, quando já eu não sei como é que. Eu vou voltar a falar. Eu não sei como que os cartórios ainda estão registrando os pais aqui disseram que no primeiro momento os cartorários não quiseram registrar, mas depois insistiram. Viram que são apaixonados pelo clube. A paixão é deles. Gente, Marcelo levantou o Gilberto Gil teve problema de registrar a Preta Gil. Também não queriam registrar. Não, mas o Caetano Veloso e Moreno. Não, mas no caso que o Marcelo levantou algo aqui, se eu não me engano, tem uma resolução do CNJ. Mas não pode também. Proibir. Mas aí, Heraldo, foge do. Eu quero botar João de Oliveira no 1234. Cara, isso não dá pra colocar isso. Ei! 1, 2, 3 de Oliveira 4. Teve um que... Os pais não sabem o mal que... Teve um que foi registrado como fake bookson. Fake bookson, Não, mas aí é o seguinte, cara.
A tua liberdade, o teu direito, ele é limitado pelo direito do outro. Claro. Mas eu tenho o direito... lógico, eu tenho meu direito de exprimir minha opção, mas tudo bem, mas tem um coitado do ser humano ali, ó. O Facebook. Que o direito... Vai ser uma que o direito vai crescer. Google, né? Google. Muito bem, meus amigos. Com essa, a gente vai encerrando o Em Cima da Hora de hoje, agradecendo o Medrado. Medrado, obrigado pela participação hoje aqui no Em Cima da Hora. Eu que agradeço, Heraldo, a poder participar aqui e saber que o nosso amigo Janelli aqui já foi um desportista. Desportista, é. Só ele e o Washington Vicente, viu? Coalhada. O Washington ia vir hoje. Sabe que o Washington não veio? Porque Ontem ele falou que foi jogar bola, ele foi jogar bola. Ele falou. Teve uma distensão na coxa, eu não tô conseguindo andar. Eu falei, puta, velhice é uma desgraça. Mas ele fez um gol de placa aí da outra vez que ele Não, veio. ontem ele nem jogou 5 minutos e parou. É o excesso de peso ali que tá atrapalhando. Ele falou que jogou 5 minutos e passou pra você. você. Um regimezinho aí, Washington. Não, ele foi querer jogar 2 dias seguidos, né? Então, aí não dá. Mas não dá, mas mas uma distensão grave aí, vai parar no hospital. Não, eu não jogo 2 dias seguidos. Primeiro que eu não jogo nenhum dia, porque faz tempo que eu não jogo bola. Mas assim, o dia que eu voltar a jogar, 2 dias seguidos, não dá pra jogar mais. Quando você tá jovem, assim, da idade... Quantos anos o Gabriel tem, Gabriel? Gabriel 27. Ainda dá. Antes dos 30 dá, depois dos 30... Marcelo Projeto já pode jogar... Eu não jogo há muito tempo porque as minhas platinas não deixam. Aí, ó. Quando chega um determinado momento... Obrigado, Janelli, pela participação aqui no programa. E a gente volta... A gente vai parar aí semana que vem. A gente volta em 2020. Pronto. Tá certo, Heraldo. Mas é um prazer mais uma vez participar aqui, junto com você, com o Marcelo, com o Gabriel, com todo mundo e principalmente com o seu público. Se eu não participar daqui mais pra frente, quero desejar para todo mundo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Que Deus ilumine nessa semana, nesse ano e no ano 2020, que tudo dê certo. A gente torcer para um país, para uma sociedade melhor aí, porque o povo merece um pouco de paz, de tranquilidade e de prosperidade. Obrigado, Heraldo, por esse ano a participação aqui com você. Sabe que eu gosto muito, você é um amigo que me abriu as portas e eu sempre tenho esse reconhecimento dos canais de comunicação poder estar participando. Teve paciência com a minha insegurança no começo e falta de conhecimento, mas por conta de você e graças a Deus consegui me estabelecer e venho aqui no seu programa com muito carinho, com muito gosto, porque sempre você trata com bastante transparência as informações que têm que ser levadas para o seu público e por sua conta conheci um Medrado, tenho mais contato, um cara que é verdadeiro, autêntico, amigo, tem esse jeitão dele duro, mas tem um coração enorme, um cara que pensa efetivamente nas pessoas, no bem da coletividade. E o Gabriel, que é um cara fantástico, muito embora seja muito namorador, mas fazer o quê? É muito pegador, mas é o problema da namorada dele. Um abraço, um beijo no coração de todos. Qual delas? Namorada. Muito bem, meus amigos, fique com a programação da Rádio da Vila e aqui amanhã, 8 horas da manhã, Em Cima da Hora. Em Cima da Hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio